Que bom ter você conosco nesse congresso. Todos os participantes estão ansiosos por suas reflexões. Afinal, neste congresso, somos professores de sala de aula, gestores, pais e alunos. Diga algo, pois já vamos iniciar a sua palestra. Prezados professores, professoras, coordenadores pedagógicos, gestores, estudantes, familiares, é uma honra poder participar do 5º Congresso Nacional de Educação para o Pensar, onde terei a oportunidade de falar sobre um tema muito candente, muito importante nos dias de hoje, que é a situação das ciências humanas com a implementação da Base Nacional Comum Curricular na educação básica. Então, este será o tema da minha palestra, que eu tenho então a honra de poder compartilhar com vocês neste momento. Jefferson Dantas é bacharel licenciado em História e doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor no Departamento de Estudos Especializados em Educação do Centro de Ciências de Educação da UFSC e no Programa de Pós-Graduação do SED. Presidente da Câmara de Ensino do SED. Ensaísta, compositor e coautor da coleção didático-reflexiva de História para os anos finais do ensino fundamental. Sistema de Ensino Reflexivo da Editora Sopes. Atua há 22 anos no Magistério, Educação Básica e Ensino Superior. Bom, o tema da minha palestra é como ficam as ciências humanas na educação básica com a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Este tema, antes de nós tratarmos especificamente sobre ele, é importante trazermos algum contexto histórico que hoje no Brasil é muito importante, que é exatamente sobre os retrocessos históricos que estão ocorrendo hoje em relação aos processos de escolarização e também em relação aos itinerários formativos na educação básica. Explicando melhor, nós tivemos recentemente uma reforma do ensino médio no Brasil, realizada de uma maneira arbitrária e verticalizada. E isso tem implicações na formação de crianças e jovens na educação básica, mas especialmente para o ensino médio. Então, nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que há hoje no Brasil projetos educativos em disputa no que se refere ao campo da educação básica e à área das ciências humanas. Estas disputas, elas encerram reorganizações curriculares, prioridades e padronizações formativas. Além da implementação de uma base nacional comum curricular e esta reforma arbitrária, que eu estou dizendo, e verticalizada do ensino médio, e também com implicações na área das ciências humanas, nós temos uma implicação fundamental para a área das ciências humanas, que é o surgimento do movimento Escola Sem Partido. O que é o movimento Escola Sem Partido e por que nós estamos chamando a atenção para este aspecto e o quanto ele influencia também na área das ciências humanas. Bom, este movimento ele tem um caráter ultraconservador, Ele foi organizado pelo advogado e procurador do Estado de São Paulo, Miguel Najib, em 2004, e este movimento tem vínculos com o Instituto Milênio, formado por advogados, empresários, jornalistas e profissionais liberais de toda a ordem. Bom, o Escola Sem Partido, ele tem uma preocupação com os professores que eles chamam de doutrinadores ideológicos, Mas o movimento Escola Sem Partido, ao mesmo tempo que defende a neutralidade ideológica nas escolas de educação básica, procuram também enquadrar os professores que são os desviantes, resistentes a um modelo de educação que eles defendem. Isso vai comprometer, já está comprometendo de algum modo, a diversidade cultural nos espaços educativos. Um exemplo que me parece bastante salutar, para a gente entender um pouco como o movimento Escola Sem Partido tem, digamos assim, afetado os processos de escolarização, são os projetos de lei que hoje estão no Congresso Nacional. Um projeto de lei na Câmara dos Deputados e o outro no Senado, que criminalizam o trabalho dos professores com a ideia do assédio ideológico, ou seja, professores mais vinculados à área das ciências humanas deveriam estar apenas trabalhando o seu conteúdo sem fazer qualquer discussão ideológica, qualquer discussão política, enfim. Então, o Escola Sem Partido defende uma homogeneidade ideológica e étnica, tratando os estudantes como se eles fossem tábula rasa. Então, neste sentido,
nós defendemos a ideia de que este movimento, embora, mesmo que os projetos de lei não sejam aprovados no Congresso Nacional, eles já começaram a lançar uma ideia, que estão presentes em vários movimentos de rua, inclusive, muito ligados à ultradireita neste país, e que está afetando também processos de escolarização. Um outro aspecto igualmente importante que pode gerar sérios prejuízos aos itinerários formativos dos estudantes da educação básica é a criminalização ideológica dos livros didáticos. Isso é apontado pelo Catelli Júnior, que é um professor da área da geografia, mas ele vem trazendo a seguinte questão para nós, né? Se o movimento Escola Sem Partido consegue, a partir de seus membros ou pessoas vinculadas, inclusive, a setores políticos, aprovar o projeto de lei de assédio ideológico, é bem possível que determinados temas, determinados conteúdos programáticos de livros de história, geografia, sociologia e filosofia sejam retirados do próprio currículo ou desses materiais didáticos. Além disso, materiais didáticos podem ser produzidos especialmente com uma compreensão de sociedade mais vinculada à ultradireita, ao conservadorismo, enfim. Isso tem uma implicação muito grande para a formação de crianças e jovens no Brasil. O Escola Sem Partido se propõe também a desqualificar o trabalho complexo de pensadores importantes, especialmente marxistas, e um deles é o filósofo italiano Antonio Gramsci. O Escola Sem Partido, no seu site, também tem demonstrado repetidamente, reiteradamente, que existe um educador brasileiro que não deve ser levado a sério porque é considerado um doutrinador. E esse educador, pasmem, chama-se Paulo Freire. Então, vejam só, não é apenas uma questão de discutir doutrina em sala de aula. Este movimento, que se apresenta como neutro ideologicamente, ele tem partido e ele é ideológico. O que, na verdade, o que se quer fazer é criminalizar o trabalho do professor e da professora em sala de aula. Ou seja, condena-se a um ataque à liberdade de cátedra na educação básica em nosso país. Bom, um outro aspecto que hoje a escola, a educação básica, professores, professoras, gestores, coordenadores pedagógicos, enfim, família, estudantes, precisam discutir também se refere à questão étnico-racial e às questões de gênero. O Escola Sem Partido não entende as questões de gênero como categorias teóricas, ou seja, não entende as questões de gênero como uma discussão histórica, filosófica, explorando a ideia de ideologia de gênero. Como vocês devem ter acompanhado no Brasil e também aqui em Santa Catarina, especificamente no município de Florianópolis, onde eu moro, que a questão da ideologia de gênero foi retirada, por exemplo, dos planos municipais de educação e também retirada do Plano Nacional de Educação. Ou seja, porque houve uma deturpação da discussão da questão de gênero nesses materiais de discussão pedagógicos, curriculares. Então, o Escola Sem Partido, o movimento Escola Sem Partido, cultiva medos difusos de que crianças aprenderiam a ser gays, por exemplo, ou as meninas serem lésbicas em sala de aula, e que os professores estariam tentando destruir a família tradicional, o que é uma inverdade. Bom, como eu já falei anteriormente, como se isso não bastasse, a medida provisória número 746 de 2016, que foi enviada ao Executivo Federal no ano passado, em setembro, reformou o ensino médio no Brasil, alterando artigos da LDB. Então, hoje, nós temos uma lei do ensino médio que se chama Lei 13.415, que foi aprovada agora em fevereiro. Depois eu vou falar um pouco mais sobre as implicações desta lei para a juventude brasileira. Bom, por tudo isso, e já encerrando este primeiro bloco, para nós podermos fazer o link com o segundo bloco, que realmente vamos falar mais da Base Nacional Comum Curricular nas suas duas versões preliminares, é que a área das ciências humanas na educação básica pode sofrer, então, agudas restrições, severas restrições curriculares, ou seja, a pauperização do conteúdo e até mesmo de sua exclusão seletiva. Vejam só, não há mais obrigatoriedade de se ensinar história, geografia, sociologia e filosofia no ensino médio. Isso é muito preocupante. O estudante, o jovem, vai poder escolher aquilo que ele quer
estudar, tendo em vista que a Base Nacional Comum Curricular determina 60% do currículo e apenas 40%, que é a parte diversificada, fica ao encargo dos sistemas estaduais e municipais de ensino. Então, disciplinas, que agora são chamadas de componentes curriculares, como filosofia, sociologia, história e geografia, por estarem associadas a uma perspectiva ontológica, reflexiva, investigativa sobre a sociedade que vivemos, podem então perder espaços relevantes nesta nova composição curricular, mais enxuta, mais preocupada com rudimentos de leitura, escrita e ciências gerais. Então, tais exigências atendem hoje, principalmente, a avaliações internacionais de educação. Mas essa é uma conversa que nós teremos mais para o final do terceiro bloco. Agradeço agora o primeiro bloco e vamos para o segundo bloco.